Hoje eu vou trazer para vocês recursos e estratégias para favorecer as atividades de motor fino. E no vídeo anterior eu falei requisitos básicos para iniciar essas atividades. Então, se você não viu esse vídeo, volta lá e confere. E hoje, então, vamos entrar na parte dos recursos. Então, recursos para favorecer o controle postural. Lembrando que não são o tratamento. Para realizar o tratamento, vai precisar fazer uma terapia com o terapeuta ocupacional com o método de integração sensorial de Ehr's. Mas são recursos que podem favorecer a participação e você pode utilizar nas suas sessões. Então, para o controle postural, nós temos a opção de colocar um banquinho como apoio para os pés, dando mais estabilidade para essa criança. Ou utilizar faixas elásticas nos pés da cadeira, para também a criança conseguir apoiar os pezinhos ali. O disco proprioceptivo pode ser utilizado tanto como apoio para os pés, como para sentar também, e dessa forma dá mais estabilidade postural. Recursos para o controle óculo-motor. Para favorecer o controle óculo-motor, nós podemos utilizar o plano inclinado, é um ótimo recurso. Além disso, atividades de ligar os pontos, passar por labirintos e atividades em que a criança tenha que acertar um alvo lá na frente. Recursos para estabilidade de membro superior. Aqui nós podemos utilizar a famosa brincadeira do carrinho de mão, na qual a criança vai fazer uma descarga de peso nos membros superiores. Também atividades nas quais a criança fique de barriga para baixo em cima da bola de pilates e faça a extensão do tronco e do pescoço antigravidade. Recursos para a divisão funcional da mão. Então vamos lembrar que a divisão funcional da mão é essa daqui, nas quais o dedo anelar e mínimo são os dedos que direcionam força e os outros 3 dedos direcionam mais a destreza, o refinamento do movimento. Então, nós podemos utilizar materiais pequenos, como bolinhas, miçangas, bolinhas de gude, e podemos também, quando for fazer atividades de pintura, de desenho, dar um objeto para a criança segurar aqui nestes dedos, deixando esses outros 3 livres para manusear o lápis. Uma ótima estratégia também é utilizar moedas para a criança colocar dentro de um cofrinho, ou desenvolver atividades com esse mesmo intuito, na qual ela pegue um objeto pequeno e tenha que colocar em algum alvo. Recurso para força das mãos. Aqui nós podemos utilizar, brincar de massinha de modelar, e aí comprar massinhas com diferentes densidades, então algumas mais duras, outras menos, que façam mais ou menos resistência, amassar papel, utilizar elásticos para brincar, furar papel em cima de um isopor, dentre outras opções. Recursos para dar previsibilidade. Por que previsibilidade? Porque geralmente as crianças com as quais nós trabalhamos possuem diagnóstico de TEA ou outros transtornos do neurodesenvolvimento e podem se beneficiar muito dos recursos de previsibilidade, uma vez que eles antecipam o que vai acontecer e dão segurança para a criança. Então, para que a criança consiga permanecer sentada com a gente fazendo uma atividade, nós podemos utilizar uma tarjeta contendo as atividades que ela irá realizar. Dessa forma, vai marcando para ela quantas atividades faltam. Ou outra forma também é utilizar cronômetros, timers, recursos visuais que façam essa marcação de tempo. Existe um aplicativo, inclusive, que é o Mouse Timer, que é muito recomendado para fazer essa marcação visual para a criança saber quanto tempo falta para concluir aquela atividade. Uma outra forma também é utilizar a economia de fichas, na qual a criança vai ganhando uma ficha conforme vai completando cada atividade e ao final ela vai ter acesso a um reforçador de interesse. E um recurso muito prático de usar é esse do antes e depois, no qual a gente coloca qual atividade vem antes, que pode ser ali a atividade de mesa, e qual atividade vem depois, que aí você combina com a criança qual será. Então são formas de fazer com que as atividades fiquem mais seguras e mais previsíveis para a criança. Atividades adaptadas para cada criança. Nesse ponto nós precisamos pensar que, dependendo então da idade, da habilidade, do interesse da criança, é preciso montar atividades antes da criança chegar na sua sessão. E aí apresentar atividades que reforcem a motivação e o interesse para continuar fazendo. Alguns sites que estão disponíveis para nós fazermos essas atividades são o Canva, o Picto4Me, o Arasaki, o Boardmaker. Então são recursos que você pode utilizar de forma gratuita e desenvolver atividades para suas crianças.
E agora, pensando no tipo de material utilizado, esse ponto é crucial para manter o engajamento na tarefa. Muitas vezes nas nossas crianças têm uma dificuldade de processamento sensorial que faz com que as demandas de motor fino sejam difíceis para elas. Então eu trouxe aqui 2 exemplos de materiais que podem ser utilizados. Para as crianças que têm um pobre processamento somatosensorial, ou seja, tátil e proprioceptivo, e que há uma dificuldade no manuseio, na apreensão do lápis e das ferramentas na mão, nós podemos utilizar materiais engrossados, como o giz de cera jumbo, o lápis jumbo e outras formas de giz de cera que facilitam a apreensão. Quando temos, por exemplo, uma criança com dificuldade no recorte, principalmente na integração bilateral, no sequenciamento, nós temos tipos de tesouras adaptadas também. Por exemplo, essa tesoura aqui, quando a criança não consegue entender o sequenciamento do movimento, ela é ótima para nós utilizarmos terapeuta e criança juntos. E aí nós fazemos o movimento junto e a criança vai ter essa dica de qual é a sequência do movimento que deve realizar. Uma outra opção também é essas tesouras com mola, quando a criança não consegue fazer o abrir e fechar. Então, como essa tesoura com mola, a mola vai fazer voltar e a criança só vai precisar fechar, também tende a facilitar o recorte. Então, nós falamos aqui de recursos para o controle postural, para o controle oculomotor, para a estabilidade de membros superiores, para a dissociação de dedos e para a força das mãos. Além disso, recursos para previsibilidade, para adaptar as atividades para as crianças e pensar no tipo de materiais utilizados. Tudo isso vai te dar base para trabalhar com a sua criança mais motivada e conseguindo desempenhar as atividades de motricidade fina.